Bem, depois de ficar viciado em Hunter x Hunter e perdido um tempo jogando algumas coisas, finalmente chegou a época do ano em que eu sempre lembro de um filme em específico. Provavelmente meu filme favorito de stop motion, O Estranho Mundo de Jack. Um filme que, embora não falem muito, tem diversas coisas curiosas pra se falar sobre, como os paralelos curiosos entre essa animação e Hamlet, de Shakespeare. Esse consegue ser um dos filmes mais icônicos de stop motion já criados, com uma importância muito grande na evolução dessa arte. Mas bem, vamos começar do início. Você já pensou como seria o encontro entre Halloween e o Natal? Era isso que Tim Burton pensava no início do ano de 1980. Diz a lenda que, em um dia, caminhando pela cidade, Tim viu uma loja tirar suas decorações de Halloween para trocar elas por decorações de Natal. Vendo essa cena, ele teve a ideia para um poema, onde nessa história, o rei do Halloween, cansado de sua vida, descobre o Natal e resolve roubar ele para si. E assim seria o nascimento do poema ilustrado e escrito por Tim Burton, The Nightmare Before Christmas. Eu não sou o mestre da pronúncia correta e todo mundo que tá aqui sabe disso. Mas isso não passava de um rascunho do que se tornaria o resultado do projeto da dupla Tim Burton e Henry Selick, que juntos pegaram esse poema e transformaram em uma animação. Eles transformaram algo simples que tinha apenas 3 personagens, isso mesmo. No começo a gente tinha o Jack, o Zero, que é o cachorro dele, e o Papai Noel. E disso eles conseguiram fazer um dos filmes mais conhecidos de Natal de todos os tempos, usando de animação para contar a história de Jack Skeleto, o rei do Halloween, que ao descobrir o mundo do Natal, resolve inseri-lo no seu próprio universo, e no caminho percebendo que a tarefa é muito mais difícil do que ele imaginava. E desenvolvido completamente em stop motion, o universo apresentado em O Estranho Mundo de Jack contém a base da personalidade que seria mostrada em vários outros projetos desses dois diretores, como é o caso de A Noiva Cadáver, também feito por Tim Burton, que possui até teorias de fãs ligando os dois filmes. Por exemplo, que o Victor seria o Jack. Óbvio que isso aqui é só coisa de fã, não é algo verídico e nem que vai se provar real alguma hora, mas eu acho legal acreditar nessas historinhas. E outro projeto que mostra essas características é Coraline, feito alguns anos depois por Henry Selick. Dessa forma, as técnicas utilizadas nesse filme se tornaram algumas características dos realizadores dele. Fora que tudo isso oferece um tom muito charmoso, tanto ao filme quanto no modo geral dos diretores fazerem os seus filmes. A composição visual do Estranho Mundo de Jack é impressionante. A gente tem um charme muito estranho na mistura entre a perspectiva sombria que a cidade de Halloween exala, ao mesmo tempo que é divertido. Provavelmente você conhece todos os monstros que você vê nesse filme antes mesmo de você assistir, porque os habitantes dessa cidade são referências diretas a muito dos piores pesadelos das crianças, como o monstro que se esconde debaixo da cama, vampiros, lobisomens, palhaços, provavelmente assassinos, esse cara com um machado na cabeça que eu não faço ideia do que é, bruxas e diversos outros, todos com características próprias e bem criativas. Os designs desses personagens são incríveis, às vezes podendo ser até assustador demais para um filme para crianças. Nessa época, a Disney não tinha medo de nada que ela estava fazendo. E isso é uma coisa muito interessante. É exatamente ser um filme infantil que ajuda a se tornar um filme tão peculiar. Conforme a trama avança e as relações são desenvolvidas, a gente percebe a humanidade no sofrimento do Jack. Porque, embora sejam criaturas que não existam e que muitas vezes têm aparências que não é algo que você quer ficar vendo, é muito fácil identificar características do mundo real nelas. E o melhor exemplo disso é o Jack e a Sally. A Sally é uma boneca de pano criada pela versão do Dr. Frankenstein desse filme. E ela tem um grande coração. Ela consegue extrair o que há de melhor na cidade do Halloween. Grande parte disso se deve pela sua ingenuidade, que é mostrada bastante na forma que ela lida com a sua realidade. Tanto que muitas vezes parece que ela é doce demais para existir no meio desse lugar. Somado a isso, outra característica muito presente nesse filme dela é a sua paixão pelo Jack. Apesar do relacionamento
relacionamento deles ser um dos pontos mais fracos e esquecíveis desse filme. A Sally sempre tá cuidando dele, sempre demonstrando sua preocupação, mesmo que de forma indireta, ela aparenta querer alertar ele da sua fixação pelo Natal. Mas sinceramente, como o contato entre o casal é praticamente nulo, isso acaba não sendo tão aprofundado como poderia ser. E isso é muito triste, porque eu acredito que no aspecto da relação deles, o filme poderia ter aproveitado um pouquinho mais. Eu sei que a proposta do filme é outra, é sobre o Natal, não é sobre os dois, mas é um casal tão legal de ver quando eles estão juntos que dá dó não ter sido aproveitado melhor na história. E essas ações da Sally são muito interessantes, porque lembram bastante da Ofélia em Hamlet, que fica constantemente à espreita do seu amor e na tentativa de avisar ele sobre os equívocos que ele comete, mas que é sempre ignorada com sucesso. Bem fácil de lembrar dela, né? Porque é literalmente a situação que a gente vê no filme, porque sendo bem seco, o Jack começa a dar atenção pra ela só no final da animação, enquanto pela visão dela, ela tá correndo atrás do cara o filme inteiro. E eu sei que é muito interessante esse paralelo da Sally com a obra de Shakespeare, porque o Jack também apresenta aspectos semelhantes a Hamlet. Apesar de ser o rei do Halloween, o Jack tá cansado do terror. Ele se sente entediado e preso a uma existência vazia e repetitiva, que o deixa em uma tristeza profunda. Não é à toa que a segunda música do filme se chama O Lamento de Jack. Seguindo o mesmo ritmo de Hamlet, ele quer algo mais, mas ele não sabe o que. Mas o que ele sabe é que ele precisa encontrar um jeito de preencher o vazio que ele sente. Suas constantes dúvidas sobre o sentido da sua própria existência, a morte e o sentido de suas atividades são muito parecidos com pensamentos de Hamlet e, claro, diversas outras obras por aí, porque coisas como essas são muito humanas. É muito fácil de se sentir representado por isso. Quem nunca duvidou se tá fazendo certo com a sua vida? E se ainda não se perguntou sobre, com certeza alguma hora você vai. Por isso que, mesmo depois de tanto tempo, a semelhança é tão profunda entre essas obras que, em uma canção ressaltando a sua angústia, aquela que eu falei antes, O Lamento de Jack, é essa mesmo, o Jack cita trechos de Shakespeare e praticamente cita o trecho mais famoso da peça, Ser ou Não Ser. Jack é ou não é o rei do Halloween? Cara, esse trecho da música ajuda muito a fazer essas relações. E com essas curiosidades e passar por uma obra infantil, né? Você pensa em Disney, você pensa no quê, né? Fora a Marvel, um monte de marmanjo, você também pensa em crianças assistindo animações. E O Estranho Mundo de Jack é uma produção que levanta questões filosóficas e existenciais, provando que nem sempre as pessoas com fama e poder estão completas e realizadas como seu sorriso e postura mostram. Às vezes tudo é uma capa e eles só não querem sofrer mais. E é por isso que elas procuram riscos nas suas vidas, procurando uma resposta a essas questões, cometendo equívocos e decisões arriscadas em suas vidas, assim como o Jack, um rei amado por todos, mas que se sentia extremamente incompleto e vazio. Pelo Jack ser um líder nato e óbvio, pelos Halloweens passados, essa atitude de querer tomar o Natal não é questionada por ninguém. E sinceramente, acompanhar como esses seres góticos reagem a uma ideia nova sem fazerem ideia do que ela se trata, tem um charme especial e torna o filme muito legal de se ver, pelo menos pra mim. E essas questões do Jack e dúvidas e medos que ele tem revelam a importância de se arriscar e se permitir a mudanças, que podem muitas vezes expor opções desconhecidas como respostas às nossas dúvidas. Isso possibilita despertar desejos e vontades adormecidas, além de trazer de novo aquela paixão por algo que já se foi. Porque com essas atitudes, Jack, o rei do Halloween, se permitiu sonhar e se aventurar quando conhece a Terra do Natal. Na cena da visita à Terra do Natal, ele sente uma felicidade que ele não consegue achar no seu mundo. Ele não entende o que tá causando aquilo nele, ele não entende como funciona o Natal. E é por não entender essas coisas que o Natal dele acaba sendo um desastre. Eu também passei por isso esses meses. Não arruinei o Natal. Eu também não tava muito feliz no que eu tava fazendo. Tanto que esse mês não teve vídeo nenhum no canal. Esse vídeo era pra ter saído há muito tempo. Só que eu não tinha ânimo de novo pra fazer essas coisas. E foi procurando coisas novas e me arriscando que eu consegui ter vontade de novo de produzir vídeos pro canal. Então vamos voltar pro filme. Porque diferente de outros heróis anti-Natal, o Jack não quer destruir essa festa. Ele
tá interessado nas diferenças que o Natal possui do Halloween. Essas diferenças são tão evidentes que até mesmo o corpo do Papai Noel é uma representação estranha pra ele. Tudo que ele vê naquele lugar é estranho pra ele. Tudo bem que quando ele apresenta o Papai Noel pro povo da terra do Halloween, ele apresenta, em vez de Papai Noel, ele fala Papai Cruel, tentando adaptar um pouco as coisas estranhas que ele viu naquele lugar pra sua realidade. E eu entendo que por essa cena, por essa modificação que ele tem que fazer na sua própria história, naquilo que ele viu, que ele começa a fazer uma comparação entre o espaço que ele habita e o que ele descobriu. E acaba pensando nas possibilidades que causam nele a insatisfação e a tristeza que ele tá sentindo. Isso começa a martelar nele. E esse debate é encantador, porque esse filme deixa claro que, mesmo com toda a magia que ele vê nas coisas novas, isso não impede ele de errar e descobrir o processo do equívoco. Ele faz todo o Halloween dele, mas no final ele falha. E tá tudo bem, porque mesmo com a falha dele, ele conseguiu descobrir quem ele realmente é, o que ele realmente gosta de fazer, que é ser o rei do Halloween. Porque, assim como eu falei antes, errando em algo novo, ele conseguiu despertar de novo a paixão em ser ele mesmo. E são buscas como essa que tornam O Estranho Mundo de Jack um filme sensacional, atemporal, incrível, um dos meus favoritos e tudo que eu posso falar dele. Jack, ele tem sim seus defeitos, mas o fato do Jack querer se encontrar, preencher o espaço vazio entre os seus ossos e oferecer significado às suas atividades, as dúvidas que ele possui, tudo isso é um charme que me prende muito. E óbvio, o filme ser um musical torna tudo mais mágico e lúdico ainda. Não é à toa que é tão difícil de esquecer dessa obra. Bem, primeiro eu quero pedir perdão pela demora pra postar o vídeo. Eu dei uma explicação por cima aqui do que aconteceu, mas se tudo der certo, eu posto ainda um vídeo explicando como foi esse último mês e o que eu senti. Queria fazer um review de 2023, mas vamos ver como vai ser. Talvez eu poste no começo do ano que vem, talvez eu ainda poste esse ano. Mas falando um pouco por cima, eu tava com um bloqueio criativo bem difícil, mas aquelas coisas que eu falei antes, e que mesmo tendo várias opções de vídeo pra fazer, porque eu anotei, né, algumas recomendações de comentários aqui que a galera falou, eu não tinha vontade de fazer vídeos, e não é questão do tema, é questão de realmente eu não tinha vontade de sentar e editar e ir atrás, tanto que esse vídeo tá sendo editado por outra pessoa, pelo editor. As redes sociais dele estão todas na descrição, assim como eu sempre coloco da arte, só que o dele tá acima, porque o cara editou o vídeo inteiro. Mas eu pretendo sim também editar um vídeo mais pessoal, que daí eu faço eu mesmo. Lembra? Eu falei, esse vídeo era pra ter saído mês passado, pra você ter uma ideia. Mas eu juro que vou tentar me esforçar um pouco mais pra trazer vídeos com mais frequência no que vem. Essa é a minha promessa de Natal / Ano Novo. E tentar fazer formatos diferentes, quem sabe? Assim eu também dou uma renovada. Esse vídeo foi bastante baseado na review da Pamela Euridice, eu acredito que eu falei certo o nome dela, no site do Cine7, que ao ler ela ajudou muito a ter essa vontade de novo de falar sobre e pegar a review, colocar meus pontos, escrever por cima e transformar do meu jeito. Pra ter uma noção, essa review dela que abriu meus olhos para as várias referências que eu não tinha visto, principalmente as de Shakespeare, e que, pelo que você percebeu, é o tema principal desse vídeo. Então, o link da review dela tá junto com todos os créditos na descrição. Eu desejo já um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, caso eu não poste mais vídeo em 2023, pra todo mundo que tá aqui, e muito obrigado pela atenção.